Bom dia para todo mundo. Bom dia, professora. Uma dúvida para hoje? Professora, tem preferência na plotagem dos arquivos da posição da página de paisagem ou retrato? Não. Vai depender da forma como você for fazer a plotagem. Por exemplo, no caso do diagrama unifilar, né, e do trifilar do motor, você pode plotar os dois juntos, ou você pode plotar primeiro o unifilar num PDF e depois o trifilar num PDF. Se for a primeira situação, é recomendável que se plote em paisagem para que o desenho fique representado na maior escala. Já se você representar cada diagrama de forma isolada, aí é melhor na posição retrato. Ok, é só para tirar essa dúvida mesmo. Uhum. Isso aí é importante assim, ó, o que que eu quero que vocês observem primeiro na plotagem, né? O que que é importante observar nessa primeira plotagem sem escala, é a posição e o ajuste do desenho, né? Você vai observar as características do desenho e vai verificar qual que seria as melhores condições de posicionar o desenho na folha, né? Seria no modo retrato ou no modo paisagem. Se você centralizar a plotagem, né, da forma como eu mostrei no vídeo da aula anterior, aí você vai conseguir ter uma distribuição melhor do desenho na folha e vai conseguir, por exemplo, representar esse desenho com a maior escala possível e da forma mais distribuída ao longo do espaço da folha de desenho. Tá claro? Sim. Gente, mais alguma dúvida? Professora, Oi. a ordem que pega as fases também não influencia nada, né? Eu vi agora que eu acabei invertendo. Por exemplo, no desenho aqui, nos slides, a primeira fase vem do L3 e no meu eu fiz que a primeira fase vem do L1. Mas isso não interfere em nada, ou eu devo mudar isso? Não, a ordem das fases não interfere. O que interfere é a ordem do neutro e do proteção, tá? A ordem do neutro e do proteção tem que ser respeitada. É uma questão até de segurança de eletricidade, e por isso que na representação dos diagramas acaba aparecendo dessa forma. Eu vou mostrar aqui o desenho do diagrama pronto. Professora, essa parte eu consegui fazer, eu estou me referindo à fase que vai ao motor, por exemplo. Sim, eu entendi. Não afeta a ordem. Ah, ok, então. Mas de qualquer forma eu vou deixar destacada essa parte, tá? Mesmo que não tenha a ver
com a sua pergunta, que às vezes é importante lembrar esse detalhe, e ele é um detalhe importante na hora de elaborar os diagramas, tá? Vocês estão vendo a tela aqui da apresentação da aula referente Sim. a diagramas elétricos, né? A gente coloca o fio de proteção antes, o fio de proteção em cima, tá? Aqui no trifilar isso aparece, no unifilar não vai aparecer porque naturalmente os condutores não são separados, né? Só se mostra o caminho e se mostra só se mostra o caminho e se mostra só um instante. E se mostra o caminho e se mostra a simbologia. Bom, e no caso do condutor PE, né, que é o proteção, ele é o que aparece primeiro, ou o neutro, né, caso o sistema de alimentação, né, da instalação seja representado com um sistema que seja neutro e proteção combinados, né? Então, eu vou representar primeiro o condutor de proteção, depois o neutro. Por quê? Porque ao mexer na instalação, os condutores não energizados devem ser colocados primeiro. É uma questão de segurança de eletricidade e por isso que nos diagramas se representa dessa forma. Quanto aos fases, tanto faz a ordem, né? Porque todos são energizados. Na verdade, o que vai mudar é a questão do balanceamento. Ok, eu só estou pedindo mais por dúvida. Uhum. Professora, o gerador de emergência, ele tem alguma layer especial? Ou pode ser a layer 0? Deixa eu ver aqui o que foi colocado no enunciado, para a gente não ter conflitos de informação. Vou botar aqui no Moodle. Só um instante. Então, a gente tem que ver aqui na nossa guia de layers o que nós temos de informação, de sugestão. Tem essa layer aqui, ó, chamada trafo gerador. Consegue ver? Sim. Então, o gerador de emergência vai alocado nessa layer aqui. Eu acho que eu me confundi, então, esse trafo gerador com uma das bobinas, que tem um outro símbolo acho que é de bobinas. Não, é de transformador mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, né? Que eu estou apontando na tela agora. Eu acabei fazendo esse nessa layer. Isso é um transformador, tá? Por isso que é trafo gerador, tá? E é também nessa layer, tá? Como esses elementos, tanto a fonte de emergência quanto o transformador, eles não se enquadravam em nenhuma das outras layers anteriores, aí foi incluída essa layer trafo gerador. Ok, essa era a minha dúvida também. Uhum. Gente, mais alguma dúvida? O Leonardo tem uma dúvida aqui que ele botou no chat, vou ver aqui. Na hora de mostrar as layers, né, através de uma captura de tela, print, o Leonardo observou que não tinha adicionado algumas layers. Leonardo, tu já resolveu esse problema? A layer do Def Points. Essa layer do Def Points é uma layer que é criada para criar pontos de referência, é uma layer do próprio AutoCAD. É uma boa pergunta.
e ela não aparece na impressão, tá? Por que que não aparece? É uma layer que oculta a impressora, e porque ela é uma layer que serve de referência de pontos, é uma layer que só serve para incluir os pontos de referência do desenho. É uma layer que costuma ser criada quando você desenha pontos ou quando você inclui as cotas. Tá? Ela aparece nesses dois casos. E não serve para imprimir. Então, não aloquem nenhum elemento na layer DevPoints. É uma layer que é para referência de pontos. E ela não serve para imprimir. Essa layer vem sempre padrão, professora? No meu eu não vi. Essa layer só é incluída quando você gera pontos no desenho ou quando você inclui a cotagem. Porque na cotagem você vai referenciar os pontos daquela medida que você está aferindo com a cotagem. No arquitetônico, que é a próxima atividade de vocês, vocês vão observar bem isso. E no caso da inserção de pontos, né, quando você insere um ponto através do comando de pontos, você acaba criando uma def point, né, que é porque você vai referenciar um ponto no desenho. Eu vou mostrar um exemplo aqui no AutoCAD de criação de ponto. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui num instante. Como que você cria pontos, tá? Para o trabalho, né, a gente acabou desenhando ponto para poder representar o nó ali de conexão dos desenhos. Mas se eu quisesse criar um ponto, por exemplo, para dividir uma linha, para marcar pontos de divisão de linha, para qualquer outro motivo, né? Deixa eu desenhar uma linha aqui. Eu quero marcar, por exemplo, o início e o final de uma linha, com pontos. Então, eu vou aqui na aba Utilitários, eu vou selecionar... Não, eu vou, então, criar um ponto, né? Point. Ó, aí eu vou selecionar uma parte do desenho onde eu quero criar um ponto. Eu quero marcar o início e o final de uma linha. Eu vou marcar aqui. E eu vou marcar aqui. Olha o que aconteceu. Aqui ainda não surgiu a layer de DevPoints. Mas aí eu vou botar aqui na aba Utilitários, ó, Point Style, tá? Para conseguir enxergar o ponto. Aí eu posso escolher o estilo de ponto e o tamanho. Né? Eu vou botar esse daqui só para exemplificar. E agora eu estou enxergando onde que eu marquei o início e o final da linha. Aqui ainda não apareceu o DevPoints. Em alguns casos aparece. Se eu for inserir uma cota, por exemplo. Vou mostrar aqui. Comando DIN, tá? De inserção de cotas. Aí eu vou medir essa linha. Aqui a cota não está configurada, por isso que ela está com tamanho pequeno. Aí eu escolhi o estilo padrão. Olha o que aconteceu. Surgiu a layer de DevPoints. Por quê? Porque eu utilizei pontos para referenciar o desenho. Né? E eu estou com uma medida de 227 unidades, tá? Qual unidade? Eu tenho que conferir qual a unidade que eu estou desenhando. Milímetros, tá? Então, essa minha linha, ela tem 227 milímetros e apareceu a layer DevPoints. Por quê? Porque eu referenciei o desenho na cotagem, tá? Às vezes aparece para pontos, tá? Nesse caso aqui não está aparecendo. Mas a layer DevPoints é uma layer de referência de elementos, tá? Eu vou incluir essa linha aqui na DevPoints só para ver o que acontece.
Ó, aqui ela ainda é evidenciada, mas vamos ver como é que está a Def Points na Layer Properties. Vamos aumentar essa janelinha aqui, só para ver algumas propriedades de Layer. Ó, como é que está a impressora. A impressora está oculta. Se eu for imprimir, vamos plotar, só para fazer um teste. Se eu for imprimir isso aqui. Vamos ver como é que fica. Ó, a linha não aparece. Por quê? Porque eu inseri essa linha numa layer oculta. Tá claro? Sim. Então, né, a layer def points, ela não serve para o desenho, ela vai ser, e vocês nunca vão conseguir apagar ela. Tem isso também. Mesmo que retirem todas as cotas do desenho. Ela é uma layer de referência. Professor, outra dúvida que eu tenho, assim, mais por curiosidade, a layer de texto, ela geralmente é branca ou preta? Então, depende das configurações do AutoCAD, né? Tem vezes que a layer zero, depende de onde você escreve o texto também, porque normalmente quando você não tem nada, só tem a layer zero, quando você abre o programa. Então, se você não enviou o texto para nenhuma outra layer ou não criou nenhuma outra layer, o texto vai aparecer na layer zero. E dependendo das configurações do seu AutoCAD, essa layer zero ela pode estar configurada ou com cor preta ou com cor branca, né? Isso para a tela, mas pode ser que na impressão, apesar da layer estar configurada com a cor branca, né, da letra aparecer branca, no texto da impressão vai aparecer preto, tá? É comum acontecer isso. E aí depende de qual que é a configuração padrão do programa, tá? No meu caso, eu já configurei a tela para o fundo claro, então, naturalmente, o AutoCAD na layer 0 do AutoCAD vai aparecer preta. E aí o texto vai aparecer preto. No caso, para quem usa o modo escuro, né, que é o modo mais comum, na verdade, eu que mudei as minhas configurações para o modo claro. Mas o mais comum é as configurações padrão são o modo escuro, tá? Então, no modo escuro, pode acontecer da layer aparecer branca, o texto aparecer branco, mas aí na hora de imprimir vai aparecer preto, tá? Vai aparecer um texto preto na folha branca. Então, é bom testar a plotagem para verificar se está de fato acontecendo, né? Eu mudei as configurações também para o fundo claro e estou usando uma escrita em preto, mas eu estava mesmo curioso, em dúvida, para saber como é que funcionava isso, por exemplo, se tem uma layer branca, como é que vai imprimir isso, ou essas configurações assim. Mas eu acho que não, é só cuidar e não usar o branco. E é bom ficar atento a esse tipo de configuração, porque às vezes pelo fato da layer estar branca, não quer dizer que na impressão vá aparecer branca, né? Isso se você não alterou as configurações. Porque tem gente que às vezes quer voltar a configuração, né, para essa layer branca, só que acaba deixando branco de fato, aí não aparece na impressão, né? Que vai depender do código da cor que foi configurado e vai depender das configurações padrão do AutoCAD, né? Na tela vai aparecer branco, mas na hora de imprimir no texto
vai aparecer preto, tá? Então, quando a layer estiver branca, é importante ficar bem atento, né, a esse fato. Qual que é o código da cor que foi utilizado para configurar aquela layer? Ok, era isso, professor. Gente, mais alguma dúvida? Professora, aquele um quadrado ao redor dos, acho que é dos relé, do relé ali, ele também tem alguma layer especial? Não, ele é incluso na layer de proteção. Ah, ok, eu tinha colocado na layer fase por causa que aqui no desenho parecia que ele era meio avermelhado, assim, achei que tinha alguma relação, mas acho que tá errado assim, então. Não, ele faz parte do esse retângulo especificamente, ele faz parte do equipamento, por isso que é incluído na layer de proteção. Seria da simbologia do equipamento? Sim. Ah, não sabia disso. Ok, então. É a caixa do F7, né? Que nem o Leonardo tá perguntando ali no chat, é a mesma dúvida. Isso. Então, a questão da cor, né? É importante fazer essa observação, né? O Leonardo disse aqui que botou uma cor diferente para a caixa que envolve o relé de proteção. A cor pode ser diferente, sim. É importante destacar que vocês não precisam manter a cor padrão de layer para elementos alocados numa layer específica. Por exemplo, nesse caso aí do relé, né? Você pode alterar a cor isoladamente de um elemento do relé e manter ao mesmo tempo esse elemento na layer de proteção, tá? Você não precisa preencher tudo especificamente com as cores padrão da layer, que seria a opção by layer, né? Quando você vai escolher a cor. Então, só para qual que é a vantagem, né, de manter tudo by layer? É que você identifica de forma mais rápida que aquele elemento pertence a determinada layer.
tá? É mais por uma facilidade de organização do desenho. Mas caso você queira apresentar o seu desenho de uma forma diferente, né, sem padronizar as cores de layer, você pode sim alterar a cor de um determinado elemento isoladamente, pode alterar também as propriedades de linha, tá? Espessura, traçado, não precisa deixar tudo by layer. A vantagem de deixar tudo by layer é mais por uma questão de identificação rápida e organização do desenho. Tá claro? Gostando de ver também curiosos com CAD. Mas tem que ser assim, né, professora? Tá certo? Professora, ali das layers, precisa tirar um print, colocar em um PDF e enviar? Não, não precisa. Eu abro o arquivo DWG para conferir. Ok, então. Então só a plotagem e o arquivo DWG. Uhum. Ok.
O grupo que tu se refere você juntou vários elementos de desenho? O group, ele é um comando um pouco enjoado de utilizar, tá? Eu vou mostrar aqui só um instante. Deixa eu marcar aqui, ó. Eu, particularmente, eu não gosto de usar o grupo. Eu já vi os alunos utilizarem esse comando, mas particularmente, eu não gosto, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, por exemplo, o relé, tá? Vamos supor que, deixa eu apagar aqui alguns elementos. Eu vou fazer essa linha aqui. Eu vou dar um acabamento aqui, só para deixá-la mais bonitinha. Vou fazer a cópia. Então, eu tenho aqui as minhas 3 linhas, né? Aí, se eu quiser desenhar o relé, aqui eu vou alterar o texto. Então, eu tenho aqui o meu relé de proteção, né? E eu quero agrupar esses elementos aqui, ó. Eu tô selecionando aqui umas linhas extras que eu quero mostrar, aproveitar para mostrar como tirar a seleção de um objeto que eu selecionei indevidamente. Eu vou apertar o Shift e vou tirar essa seleção que eu fiz indevidamente, que é o caso aqui também, tá? Então, eu quero agrupar esses 3 elementos. Eu vou aproveitar para copiar esse desenho para mostrar a diferença. Espera aí. Bom. Então, eu fiz aqui a minha seleção, eu vou selecionar eu vou agrupar esses objetos utilizando o comando group, né? Eu tenho uma opção aqui pelo botão direito, né? Eu posso selecionar group. Aí, o que que aconteceu, ó? O objeto foi agrupado, só que ele foi colocado dentro de uma caixa, né? É isso que aconteceu. Então, nesse caso aqui, ó, se eu aplicar um comando explode, o que que aconteceu? Eu consegui desagrupar
o objeto, mas eu desagrupei completamente, ó, linha por linha. E qual que seria a outra opção, né? Eu posso selecionar, ó, depois que eu seleciono um objeto agrupado, eu clico com o botão direito nele, eu tenho a opção também de Ungroup, né? Que é desagrupar. É igual quando a gente agrupa elementos do PowerPoint, né? Quando a gente faz um desenho no PowerPoint e a gente agrupa e desagrupa elementos do PowerPoint, né? Você vai selecionar os objetos que, no caso do agrupamento, você vai selecionar os objetos que você quer agrupar, você vai selecionar a opção de agrupamento. Se quiser desagrupar, aí vai selecionar a opção desagrupar, vai fazer o mesmo procedimento e vai selecionar a opção desagrupar, tá? Essa é uma opção de agrupar elementos de desenho. Qual que é a desvantagem do grupo? Você vai trabalhar só de forma local, né? Você não vai armazenar um arquivo, que nem quando você faz em bloco, e reproduzir esse mesmo arquivo em outros projetos que você for fazer e que necessite daquele desenho. Claro? E eu prefiro trabalhar com bloco, mesmo da forma local, né? Que aí seria a opção block. Já a opção write block é quando você gera o arquivo de bloco para trabalhar para aplicações futuras também. Entendi, professor. Só que assim, eu fiz tudo isso daí, só que ainda tá agrupado. E quando eu clico para desagrupar ali no em group, ele não aparece essa opção, só a opção de grupo de novo. Quer que eu mostre para ti como é que tá? Sim, pode ser. Deixa eu autorizar aqui o compartilhamento de tela. Tá bom. Já pode fazer o compartilhamento de tela. Tá conseguindo acompanhar? Já dá para ver. Então. Olha, não aparece. Ah, sabe que, ó, tá vendo ali a caixa da Layer Properties? Aham, Tá vendo que tá em branco a sim. caixa de seleção? É. Tenta incluir tudo na mesma layer, coloca tudo na layer 0, aí depois organiza tudo de novo, né? Meu, Aí agora, ó, agora tenta selecionar a opção Group. Ainda não deu. não. É que provavelmente todos os elementos teriam que estar na mesma layer, né? No caso aqui do meu CAD, estavam todos na mesma layer. Aham. Mas tá estranho isso. E o Explode, tentou? Tentei agora, hein? Mas não deu também. Estranho. Aham. Não, mas seleciona de novo o objeto. Ah, tô vendo. Ah, não, já vi o que que é. Você não está selecionando todo o grupo, você está selecionando um objeto do grupo. Tem que selecionar todos os elementos. Por isso que talvez não esteja dando certo. Agora, aplica o comando. Mas não deu ainda. Tá muito estranho isso. Que Pois era é. para dar certo. E no, eu tinha feito outro arquivo e também ele não tava conseguindo fazer a linha tracejada, eu tive que abrir outro, aí eu consegui. Não, a linha tracejada aí aí é a questão de visualização da escala de linha, tá? Depende do tamanho do desenho que você está trabalhando. Sim, A sim, linha, mas traceja, a eu linha vi, tracejada mudei você vai lá. selecionar uma linha. Eu vou mostrar aqui como que pode ser feito. Você vai selecionar uma linha do desenho, aí você vai clicar com o botão direito em cima dela.
Aí vai E selecionar a opção de opa, propriedades. Não, não é propriedades rápidas, é de propriedades. e muda aqui, né? Isso, aí você altera o fator de escala. Sim. Mas no, na primeira parte que eu fiz, eu mudava, e mesmo assim não mudava a linha. É que às vezes a gente tem que colocar um fator de escala ou muito pequeno ou muito grande, né? Vai depender do tamanho do desenho que a gente está trabalhando, Uhum. tá? Mas esse caso aí do grupo, estou achando bem estranho mesmo. Selecionou um elemento, selecionou o objeto inteiro. Aí se eu clicar para criar um novo grupo, aparece Ah, uma mensagem aqui, ó. coloca assim, só para a gente testar. É o Y. Agora vamos ver como é que fica. Não foi. Pode ser que tenha alguma configuração, né, que não está autorizando, que não está permitindo desagrupar o desenho, mas eu acho muito estranho acontecer isso. E é muito estranho ter, e seria muito estranho ter uma configuração desse tipo. Uhum. Qual que é a versão do teu AutoCAD de 2020? É, 2020. Ah, é o mesmo que o meu. Tá Eu bem. queria mudar só pra. Ah, mas como é que aqui não mudou, né? A cor. Clica no, nas propriedades desse elemento aí. Vamos ver aí o que que tá. Tá em que layer? Tá na zero. A zero. É, é porque eu tive aquela dúvida que o Luiz também teve. Eu tinha colocado Sim. na zero em vez de proteção. Aí eu queria só mudar isso, daí eu fui tentar mudar e vi que não tava conseguindo. Ele tá na layer zero. Tá. Mas ele mudou, a gente mudou a layer agora. Isso. Eu vou pedir para te voltar, vai pro desfazer, para te voltar nas layers que estavam antes, né? Só ir dando desfazer até voltar naquela opção, só para conferir. Chegou. Chegou? Tá. Então vai, só aí eu vou pedir para fazer o mesmo, só para selecionar para ver se tá by layer, se tá tudo direitinho. As propriedades de linha. Tá bicolor, tá. Que layer que tá? Tá várias. Vai, é por causa do agrupamento. É. Mas se eu der um ESC, aí aparece isso. Aí ele tá na layer de texto. Tá bem estranho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para te enviar o arquivo agora, o Leonardo, para eu dar uma conferida agora, Tá bom. Parar aqui porque a. tem umas coisas que estão muito estranhas mesmo. Era para o grupo funcionar. Uhum. Deixa eu vou enviar aqui pra ti. Pelo e-mail, professora? Não, pode ser aqui pelo chat do Teams mesmo. Tem um Tá. clipezinho aqui no chat, Uhum. aí você pode enviar os arquivos.
Porque se aqui der certo, é alguma configuração que está com problema. Para mim também está desabilitado para desagrupar. Mas por que está acontecendo isso? Talvez tenha algum elemento que não esteja selecionado? Não. Não tem nenhuma layer trancada. Isso aí é bom conferir também. Ah, sabe o que está acontecendo? Que não pode desagrupar os elementos? Por quê? Pelo menos com o Explode não deu certo, tá? Agora talvez com o Ungroup esteja dando esse problema. Na hora de fazer o desenho do motor, tu fez com elipse ou com a circunferência? O círculo. E agora eu não lembro. Que aqui está dizendo que é elipse. Pode Testa ser. fazer, tenta apagar. Mas não dá pra separar, né? Daí vai apagar Aí não dá tudo. para separar e não vai dar para apagar mais. Ah, não, professora. Provavelmente deve estar. Eu consegui mover o motor ali. Isso, aí dá. Mas mesmo assim fica dentro da caixa. Daí eu tenho que desagrupar primeiro o motor e depois a caixa. O desenho todo. Teria que ser dessa forma. Isso é até uma novidade para mim. É a elipse que está dando problema. Na hora que eu dei o comando explode, isso aí ficou evidenciado. Eu vou mostrar aqui só para mostrar a. Deixa eu apagar o grid, ficar mais fácil de ver. E eu vou mostrar aqui, só para mostrar a mensagem que vem quando você aplica o comando explode, né? Se você selecionar os objetos do grupo, ó, e der o explode, ó, aqui ele já diz que os 74 objetos selecionados, eles não permitem a explosão, né? E foi encontrado 8 grupos. Ó, aí aqui diz, ó, que a elipse não pode ser desagrupada, tá? Mas como é que eu faço pra desagrupar, então? Tava Aí tentando nesse caso teria que apagar tudo e refazer. entender. Isso aí é algo que eu não tinha visto ainda antes, mas é o que seria factível. Não, mas é rapidinho também, agora já sei fazer. Aí no caso, no lugar da elipse, eu faço com o círculo, pra não ter esse problema. Isso.
Tá bom. Até uma novidade, descobrir para quê, por que que a elipse não pode ser desagrupada, né? Aham. Tanto é que se tu selecionar os objetos agrupados, você vai observar que a elipse ela está no agrupamento, ela está isolada. Sim, eu vi também agora que as caixas de texto também estão isoladas. Fui mover aqui. Quando tu clica para selecionar, aparece dois pontinhos ali no meio. Não aparecia, agora não tá mais aparecendo. Ah, sim. Uhum. Não, mas o que indica a seleção é o contorno, né? Tem o retângulozinho que faz o contorno em volta, que é o que indica que é uma seleção isolada. Não sei se tu observou isso. Eu vou mostrar aqui. Peraí. Aqui, ó, quando eu vou fazer a seleção do agrupamento, ó, o que que tem? Eu tenho algumas caixas separadas. Eu tenho essa linha, tá? Tem a elipse, né? Ou seja, o agrupamento ele não foi feito de maneira uniforme. Então, mas o que dizia ali na instrução é que a elipse não podia ser desagrupada. Tá? Tá vendo aqui que tem a borda, né, do retângulo do Sim. agrupamento. E ali no meio também tem a da caixa do QC ali. Tem dois Não, aqui pontinhos. não tem. Tem o que pega todo o entorno e tem essa linha aqui em cima, ó, Uhum. né? Vou ter que fazer de novo, tá? Infelizmente. E era só pra mudar a layer do F7. Tem umas coisas no AutoCAD que são um pouco chatinhas de mexer, né? Essa parte de configuração, mas é a vida. Gente, mais alguma dúvida? Ó, professora, não precisa mandar o print de todas as lives, então? Não é para mandar print, é para mandar o PDF. Não, digo da Layers Property. Não precisa mandar print de layer. Eu abro o arquivo, eu vejo ali o que tem dentro de cada layer. Tá bom. Abro o DWG.
não tem necessidade de mandar o print das layers, não. Gente, mais alguma dúvida? Professora, eu vi que tu corrigiu os EVOs. Eu gostaria de receber a correção, se for possível. Uhum, já vou te mandar aqui no chat. Ok. Já foi enviado.
Gente, mais alguma dúvida? Professora, Diga. esses desenhos geralmente têm legenda? O EVO? Não, do AutoCAD mesmo. Dos diagramas, às vezes sim, mas a maioria dos símbolos são símbolos normatizados. Tá? Vai depender da aplicação e do projetista. Para projetos nacionais, normalmente é inserida a legenda. Tá? Por que isso? Porque os símbolos elétricos, a norma da NBR que estabelecia os símbolos elétricos, ela foi expirada. Então, normalmente projetos elétricos no Brasil são com legenda, tá? Projetos e diagramas elétricos. Já a nível internacional existe uma IEC, né, que é uma norma técnica de eletricidade específica com símbolos elétricos. Então, muitos desses símbolos que vocês veem nos diagramas, eles acabam seguindo a IEC. O símbolo da chave, por exemplo, é um símbolo que contém nessa IEC. Eu não lembro agora exatamente qual que é o código dela. Eu quero dar uma aprofundada nela, eu ainda vou fazer isso, mas não consegui ainda. Mas existe a IEC de símbolos elétricos, sim, e normalmente é utilizada mais a nível internacional. E a nível nacional são utilizados símbolos baseados na IEC, mas se utiliza a legenda junto. Isso é difícil fazer no AutoCAD? Ou como é que isso é feito? Só por curiosidade mesmo. Não, é só você inserir os blocos e fazer o retângulo da legenda, por exemplo. É bem simples, é só você desenhar de fato a legenda. Vou mostrar aqui, um instante.
Por exemplo, eu quero fazer o desenho do... Eu quero fazer uma legenda aqui. Eu vou... Para mim tá um pouco ruim aqui de usar. Layer 0. Tá? Eu vou colocar aqui a legenda na layer 0. Eu poderia criar uma layer para legenda? Poderia também. Mas eu vou fazer na 0 só para eu não me perder aqui. Eu crio o retângulozinho da legenda. Faço uma caixa de texto. E aí agora eu vou colocar. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma linha. Eu dividi a minha caixa aqui em 2. Posso botar um pouquinho. Vou deixar assim mesmo. Isso aqui é só para... Essa linha aqui é só para servir de guia para a legenda, tá? Não é o Move ao Copy. Só diminuir um pouquinho a letra. Eu vou colocar o significado dos símbolos. Aqui eu vou usar um morto para manter o alinhamento. Eu posso dar um espacinho. Deslocar 50 unidades para baixo. Posso ir deslocando o texto, né? Cada 50 unidades para baixo, né? Aqui é só um exemplo, tá? Essa medida não é fixa, vai depender do tamanho do desenho de vocês. Isso aqui é só para manter um espaçamento uniforme, aí eu fiz sucessivas cópias. Bom, então aqui eu vou botar fusível, né? Relé térmico. Chaves contatoras. Disjuntores, fase, condutor, fase. Vamos copiar mais os símbolos aqui. Tem mais uns textos, né?
Bom, então eu tenho aqui os textos da legenda, eu vou colocar, por exemplo, o símbolo do fusível, né? Aqui ainda não está no bloquinho. Quero ver o que eu fiz o bloquinho. Enfim, eu não deixei nada em bloco, tá? Então eu vou só copiar mesmo. Então, eu selecionei aqui um fusível, né? Eu vou copiar esse símbolo. Do outro fica mais fácil. E eu vou colocar aqui, ó. Tá? Se eu quiser copiar o relé. Que ele tá agrupado, não quero agrupado. Quero só o símbolo do relé. Ó, e aqui a gente já viu que o texto já estava com uma distância que não era tão boa, né? Então, eu vou mover esse texto aqui em torno de 10 unidades, mais 10 unidades para baixo. Só para deixar ele numa posição um pouquinho melhor, tá? Então, aqui eu fiz a representação da legenda. No caso dos condutores, eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês, né? No caso dos condutores, eu vou fazer, por exemplo, aqui o condutor fase, tá? Nesse caso aqui, eu vou desenhar direto porque eu não fiz eu só fiz a simbologia aqui nas linhas do unifilar, tá? Então, eu posso fazer de duas formas, né? Posso desenhar uma linhazinha, aqui já é bom usar o orto. Eu posso fazer uma legenda única ou eu posso fazer a legenda da linha e do símbolo, né? Então, aí vai ficar a critério de quem for fazer a legenda. Bom, deixa eu dar uma encurtada nessa linha. Aqui é bom tirar um snap. Ó, então, eu posso ter essas duas opções aqui. Tá? Posso fazer numa linha única, simbologia do fase, por exemplo, ou dos condutores para o diagrama unifilar e para o multifilar. Tá claro? A legenda ela acaba sendo desenhada de fato, né? Eu posso depois apagar essa linha auxiliar para deixar mais limpa a minha legenda. Depois o Luiz acompanha a gravação se ele não conseguir. Gente, mais alguma pergunta? Não, professora. Tá bom.
Luiz, eu estava mostrando, né, o final do procedimento da legenda, e se tu quiser ver na gravação depois, só dá uma olhadinha ali, tá? Tem a versão completa. Tá bom, professor, a internet tinha caído. Eu percebi, depois que eu terminei aqui de elaborar o desenho da legenda, a explicação da legenda, que eu vi. Acontece. Mas, de qualquer forma, tem a gravação para te poder acompanhar. Então, não tem que se preocupar. Eu vou colocar essa gravação rápido. A outra vez é que eu tive que atrasar um pouquinho. Ok. Vou colocar ainda hoje. Não, sem pressa, professora. O que eu queria ver ainda é se os PDF, tu quer que entregue eles todos, a plotagem dos 3 esquemas em um PDF, ou se pode ser 3 PDFs separados? Isso fica a critério de vocês. Pode ser 3 separados, podem ser 2 PDFs, né, com os diagramas do motor juntos e o da subestação separado, ou ainda fazer os 3 diagramas juntos. Tá? As duas primeiras opções, né, acabam deixando os desenhos mais legíveis, mas qualquer uma das opções é válida, né? A ideia é aprender a plotagem, aprender a ajustar a plotagem. Então, vocês são livres para escolher qual a opção que vocês acham melhor. Eu plotei cada desenho separado, então acho que eu vou entregar assim mesmo. 3 PDFs e o arquivo DWG. Uhum. Enviei a tarefa, professora. Certo. Semana que vem vai ser sobre o quê? Esse é desenho arquitetônico. Até eu vou colocar uma aula extra, desenho arquitetônico, porque a norma mudou recentemente. Eu gravei um vídeo recente sobre essas alterações da norma de desenho arquitetônico, tá? E tem algumas pequenas alterações que vão influenciar no trabalho de vocês. Claro? Ok, só para saber, já dá para ir olhando os vídeos. Já. Dá para assistir às aulas e já anotar as perguntas que tiverem. Tem 2 pontos que eu não mostro nos vídeos, tá? Isso aí é importante destacar também. Tem 2 pontos que eu não mostro nos vídeos, que são relacionados à criação do desenho no AutoCAD, né? Como criar cotas e como fazer a plotagem em escala. Tá? Esses procedimentos eu costumo explicar em aula. Mas é possível de consultar, né, como executar esses procedimentos nos materiais que estão disponíveis no Moodle também.
tá? Tanto no livro de AutoCAD quanto no guia de escalas e plotagem, que trata da parte de plotagem. Ok, então, professor. Vou saindo. Obrigado pela aula. Bom final de semana. Ah, igualmente. Professor, já vou saindo também. Até semana que vem e bom final de semana também. Tá bom, igualmente. Tchau.
Bom, gente, por hoje era isso e até a próxima aula.